Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o diálogo. Bom, o diálogo é algo que a gente já vem vendo que muito diferente do que a gente tem em consideração dessa variável, no sentido sociológico, né, das imprevisões, desprevenindo o arquétipo dessa palavra diálogo, a gente começa a se afundar no entendimento que diz a matéria-prima do ser buscando o retrato de ser, né? Esse retrato de ser passa dessa gerência dos diálogos com a natureza, né? E aí esses diálogos da natureza, eles são aprimorados a partir dessa redimensão, né? Ou seja, a escrita, a grafia, a esferografia que o homem pratica com a natureza nessa associação desmonta a si mesmo sobre os ecos desses reflexos. E tudo isso potencializa e deslimitariza o homem sobre a apreensão potente que lhe faz percussões. E tudo isso a gente tem visto nos vídeos dessa série. Bom, no vídeo de hoje a gente vai entrar no sentido denominado, né? Ou seja, por que os nomes levam uma significação, né? A gente vai tentar buscar responder e elevar, né, essa dimensão de praticar o estudo, a atenção, a gerência desses estratos cientificamente apurados pelo homem, o que o nome dentro de um diálogo representa, né? Bom, e para isso a gente vai já nos encaminhar para as lâminas, né? Vou deixar aqui. Não, mas antes de nos encaminhar para as lâminas, eu gostaria de fazer uma referência aqui dessas espécies, né? Então, como você acha que elas se comunicam, né? Bom, tudo que ela faz dissentindo a natureza é uma comunicação, né? É uma apreensão dinâmica das ondas que desinterferem os seus sentidos. Nós só conseguimos, como falado nos vídeos anteriores, essa intelectualidade da comunicação trabalhando a busca pelo controle dos nossos dissentidos, porque a gente não controla os sentidos, mas apenas o que a gente dissente, né? Então tudo que está na razão do controle do homem é algo que desproporciona reação daquilo que lhe acionou, né? E aí sobre isso o homem descontrai, o homem, a natureza, os seres vivos, né? Descontrai uma reação de tudo aquilo que lhes interfere.
Então essa reação é a chave da comunicação. Então ela é um produto de experiência. Esse produto de experiência, quanticamente detectado, ressoado, tendo um produto elevado a um produto em permanência, gera para nós o eco sentencial do comprimento que fisiologicamente coloca o acervo de contração em um limite muito pequeno de comprimento orgânico, né? É o que a gente vem falando. E aí, quanto menor esse limite e dentro da educação, dessa cola de significação química, mais certo é a reação que entende prever. Sobre esse previsível circuito lógico, o homem tem ganhado muito nessa controladoria de produtos em oposição de comprimento de ondas humanas, pois todo o comprimento que o homem dá em um produto tem os ângulos de desinformar o produto em posição de sentimento. Então vamos ver isso na prática. Vamos entrar O que é um diálogo, né? A gente já viu, a gente passou isso aqui. E a gente estava nesse ponto aqui, ó. O sistema é binário, que é o pulso que contrai a célula e sua raiz principal de processamento. Vamos aqui. Os comprimentos de versões estiradas a princípio de músculos em coordenadoria de pressão. Músculos. Então, olha só. Que interessante. Dentro de nós, por debaixo desse órgão que a gente chama de pele, nós temos músculos, né? E esses músculos, por baixo de nós aqui, ó, nós temos músculos. E aí quando a gente pega e desacordoa cientificamente essa costura de músculos, leva colinergias, ou seja, curtos colinérgicos, sobre proporções de descarga a órgãos de frequência proximal. Certo? Então, tudo que está próximo desses músculos sofre descarga e essa descarga é refratada sobre reação. Então, você tem sistemas de, vamos por aqui, circuitos elétricos. Nós temos circuitos elétricos e esses circuitos elétricos no nosso corpo são intelectuados, ou seja, são adaptados a partir das referências que
esses elétrons, esses fótons elétrons, essas colinergias demandam as fibras musculares. Então, sobre o contato, né? Então, olha só, nós temos vários tipos de músculos e os contatos que desinterferem nesse músculo. Energias. Quando a energia chega nesse músculo, ela comunica ao músculo que chegou a partir de um referencial do que estava antes, de como o músculo estava antes e de como ele se fica depois, a partir desse circuito elétrico que lhe chega com energia, com colinergias. Bom, e aí nisso o músculo ele começa a se movimentar e esse movimento do músculo começa a dizer que ele está capacitado ou incapacitado, que ele está sob indução ou desindução, que ele precisa resistir ou desresistir, que isso lhe faz uma bateria de átomo, de estiração e desestiração. E tudo isso se desenvolve destriangulando um ponto que emerge na consciência eferente, que é o produto dos movimentos do homem em acusação de um contato, né? Então sempre você tem esse círculo elétrico no organismo que descomunica em nós reações, né? Então, por que a gente tem esses órgãos diferentes? Todos esses órgãos com tecidos e metabólicos diferentes. Porque eles têm naturezas de janelas de lidar com energias diferentes. Eles têm chegadas diferentes. Eles têm fluidos diferentes que lhes desordena ser diferente. Então, essa ordenação de diferenças está pela comunicação. E esse arranjo aqui elementar, que desequaliza todos os circuitos em integração sobre esses órgãos, é um texto, é o gênero textual que a gente tem. Então a gente precisa dessa organização, né? Essa organização ela movimenta capacitância de resposta. Então olha só. Tá. Vamos pegar aqui. Só que essa linguagem, como a gente estava falando no vídeo anterior, é binária. O que é binária, né? É quando você tem pulsos de descarga até que a capacitância não resista e faça qual é o nome? Resista, pulsos de descarga até que a capacitância não resista. E aí, dessa não resistência, o que faz? Ela faz a estiração, conduzir o excesso de carga para as bandas abertas. Estiração. Não resista ao esticar. Então vamos ver o que é esse limite aqui. A gente pode desenhar.
Então você tem um músculo, né? E aí nesse músculo ele é dividido por colunas, como se fosse parede de tijolos. E aí no meio dessa parede a gente tem a massa, né? Ou é, uma colunar, né? Você tem ponto de interseção aqui no músculo. Esse ponto de interseção é o que permite a individualidade dessas duas células fazerem isso aqui, ó, fazerem arcos celulares. E o que são arcos celulares? É estirar a partir de uma ejeção elétrica. Então, se ele estava aqui, ó, ele vai continuar ligado aqui, só que ele vai bombar aqui e vai bombar para cá. Ó. Então, olha só. Todo esse diferencial aqui, ó, esses triângulos diferenciais, ó, eles são para nós são para nós alfabetos aqui, ó. Esse delta representa o alfabeto binário que a placa motora distribui ao músculo sobre a dispersão de energia. Então, vamos ver lá a placa motora. Agora a gente vai placa motora. A placa motora, ela é uma fibra que discorre energia, transduz sinal enérgico, ela manda cola-energia aqui, acetilcolina, neurotransmissor, que quando chega aqui, ó, faz uma diferença de potencial ativo nessas bandas musculares. E essa diferença de potencial ativo, ela faz excitação muscular. Então, olha só. A diferença de potencial ativo descarregado pelas fibras, pelos nervos, pelas raízes nervosas, conectadas aos músculos, cria um diferencial de energia e pressão e obriga o músculo a esticar. Só que para não ser uma obrigação, o que a gente inventou? Olha o que é esse, ó. Para enganar a obrigação, criamos o produto de iteração desobrigada, né? E aí a elevação desse utilitário cria uma placa de circuito muito domesticado. E o que é domesticado? Você doma o esticar da fibra sobre a binarialização do pedidor de utilidade. Utilidade de produto. E aí isso é comunicação. Só que essa é a comunicação mais prima que a gente tem. Né? Sabe o que é isso? É como se você fosse escravo
do produto na interconectividade de utilizá-lo e ordená-lo sobre a linguagem da apreensão orgânica, ou seja, o contato, né? O escravo do produto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente se reenvolve, ó. Nós nos reenvolvemos com produtos para gerar essa sensação doméstica. E aí essa domesticação ela vai fazer contrações cada vez mais nobres de repartição dessas energias. E o que é isso? Eu mostrei no vídeo anterior, e isso é o labirinto que elabora alisações, que faz elaboralizações de descargas enérgicas. Então, tudo isso é mais ou menos isso que a gente viu. Isso aqui é a energia sendo distribuída. Se ela não tivesse todas essas iterações sendo se tornando fortes, né, adentrando a regência de pressões, né, administradas por essas fibras, né, essa domesticação que é representada pelo labirinto, ela seria isso aqui, ó. Ela seria a descarga, ela seria uma crescente bem proporcional ao ambiente. Olha o que a gente faz, né? A gente faz contrações para poder se comunicar com as possibilidades de estirar o músculo. E olha só o que é energia distribuída no músculo, né? Isso aqui é interface muscular de domesticar energias, né? Cara, e isso é comunicação orgânica. Só que a colaboração da utilização da natureza e dos sentidos fizeram dos duplos e dos vários sentidos binários cada vez mais sofisticados. E aí esses binários sofisticados, olha só, binário é o adjetivo masculino que indica algo que tem duas unidades ou algo que é composto por dois elementos de informação. O sistema de numeração binária é usado em várias áreas do conhecimento, como matemática, física, e foi criado no século XVII pelo matemático alemão Leibniz. Bom, vejam só o que o binário nos diz, né? O binário nos diz labirintos, né? Você tem labirintos binários. E aí esses labirintos binários, olha só o que são para nós. São entradas e contração e descontrações. São isso aqui, ó. São proporções. Então vamos lá. Para enganar, criamos produto de iteração desobrigada. Nós revolvemos. E aí, olha só. Nós temos as contrações de binários
possíveis que elevam os músculos à reprodução sensível. Então, você dentro do músculo, dentro do seu músculo, você instala a marcação da sensibilidade pelos dígitos materiais que você dirige aos arrecadamentos dos sensos. Então, músculo à reprodução dissensível. A contração diminuta é possível porque elevam os músculos à reprodução sensível. A reprodução dissensível. Então, é como se a gente enxergasse ou enchesse o músculo de visão. Enxergasse pelo tato ou enchesse o músculo de visão. Então, é como se a gente se relacionasse tanto com algo que a gente começa a não precisar de utilizar as portas sensitivas. A gente meio que reduz a necessidade de portas sensíveis, como, por exemplo, o olho, para reproduzir movimentos nobres sobre as matérias. Ou seja, dialogar. E dialogar é sempre uma estratégia de percussão. Tá. E agora eu vou trazer isso aqui à tona, que eu falei. O próprio nome, o computador ele consegue muito... o próprio nome entalha descarga e assimilação. Vou trazer isso aqui à tona agora. Que eu falei no último vídeo, que a gente ia continuar nesse vídeo. O próprio nome entalha descarga de assimilação material e entrega interface de valor fino, ou joia, ou brilho de submissão sobrevivida. E aí o que é essa submissão sobrevivida? Essa submissão sobrevivida, ela é o músculo que tem contrações previstas, de controle. Então é o cara que é o profissional. É o que tem controle sobre determinada contração ambiente. Certo? Então esse é o profissional. E aí o nome é o meio de campo de fluorescer as influências artificializadas na sociedade de percurso dialogável. Então, essas inseminações, essas sementes de ritmos na ação, sementes de ritmos na ação, são esses ritmos que a gente trabalha desmontar e remontar. Nós trabalhamos
o monte e desmonte de ritmos para ficar automaticamente bom, mesmo que sem portas sensitivas com elastinas para poder estender mesa de comportação. Porque com mesa a gente senta e se tem a mesa, ela diz obrigar uma comportação. Só que quando você eleva essa mesa ao versículo diário, você consegue uma curadoria muito grande para receber essas energias nesses músculos e percorrer os caminhos que ela contraciona com o desemprego dessas contrações reminiscentes, né? Reminiscentes. E aí a gente consegue elevar essa propriedade ao serviço, né? Bom, e aí o próprio nome, dentro dessa gravidade, tem esse papel. O nome ele entalha a descarga de assimilação material, porque o nome ele é um binário, né? O nome é um binário de notação que esconde da atração atacada contornos de fluorescência. E aí eu vou provar isso agora. Por exemplo, o nome Jesus. O nome Jesus, ele tem Ré, Dó sustenido, Ré, Dó sustenido. E Dó, Ré e Dó sustenido. E aí, esse Dó sustenido é um Dó decrescente. Dó decrescente. Então, isso artificialmente significa uma afirmação e um decaimento dessa afirmação. Então, é um alto que decai. Então, Jesus, ele é um alto. Jesus é um alto que decai. E aí, por que é um alto que decai? Porque o Ré, em notação, é essa intimidade compartilhada há milhares de anos na cognição fisiológica e bioquímica no organismo das atenções plantadas ao organismo. Então, quer dizer que está afirmando, né? Que está fazendo um nó. Então, esse Ré é como se a gente fizesse isso aqui, ó. Né? Um nó.
A gente pega a linha, faz assim e depois, ó, passa aqui e puxa. Aí ele vai virar um pontinho aqui, ó. Esse é um Ré. Já o Dó ele é uma indicação, né? O Dó ele é uma ponta, né? Então o Dó é tipo isso aqui, ó. É uma ponta. Dó é uma ponta. É um local da paisagem. Então, quando eu tenho um plano, uma paisagem, quando eu falo dó, eu falo assim, ó, dó. Aí eu coloco um contraste em um local, um pontinho de contraste no local para poder olhar. Então, esse pontinho sendo afirmado, né, é Jesus, né? É o dó. Só que esse pontinho, né, dentro de um plano, ele significa muito por conta da contração que o plano faz a esse pontinho, né? Por conta da fluorescência de contraste, né? Essa fluorescência de contraste, ela é uma proporção, né? Dependendo do local que esse pontinho está, a gente vai ter contrações possíveis para poder ver ele dentro dos vários lados desse plano, né? No caso a gente tem 4 lados, um, um, e um. E em cada lado, a contração que isso aqui vai decair vai ser uma, né? Tipo assim, isso aqui vai, ó, acertar um aqui. Esse aqui vai acertar outro aqui. E aqui vai acertar outro aqui. Isso são pontos de visão e intercepção dessa visão, né? Então você tem isso tudo fluorescendo influência. E aí, dependendo desse ponto, a palavra que forma qualificação para poder, dentro desse plano, migrar e ser utilizada facilmente, é uma palavra que descreve a dor desse influente. Então, olha só. Palavras que descrevem a dor do efluente de campo. Então, olha só, a gente tem nessa palavra a habilitação convergente e divergente e igual. Divergente e convergente. E aí nessa habilitação que desassocia essa palavra, a gente tem os contrastes possíveis, que são a matéria, né? Matéria e imã de matéria. Ou seja, os encaixes que ela pode cumprimentar, redefinição. Descrevem, disser. Bom, e aí
aí a gente sempre, né, na natureza, a gente sempre tem o plano, né? E aí o plano material, ele sempre ele sempre consegue elevar-se ao plano imaterial. Você tem que, vamos lá, então a gente tem o plano material, e aí ele sempre é levado aos planos possíveis de imaterialização. Só que o plano material, ele geralmente é 3 dimensões. Né? Você tem 3 dimensões da matéria. E aí, essa quarta dimensão dessa matéria, ela é a ela é a ela é a composição e a decomposição dessas peças, né? Composição e decomposição. Porque essa composição e decomposição, ela pode embaralhar e dissentir diferenças. Essas diferenças são tabelares e limitadas pela compreensão de oportunidade de utilidade sobre o efeito associativo. Então a gente sempre tem a composição, só que o nome é uma interface que consegue, o nome é uma porta de vaso que permite fazer dessa associação cognição de resultados de composição e decomposição de matéria. Então, se você tem um nome é uma chave para entrar dentro no núcleo, né? Chave de núcleo ou receptor, né? E aí, com esse nome, a gente começa então a conseguir entrar no núcleo dessa versão aqui, ó. E aí, quando a gente entra no núcleo, a gente consegue ter maior noção do eixo de cognição que reveste e investe essa camada de interface de redimensionar nomes. Então você tem um nome e você tem as decomposições desse nome. Então esse nome ele tem ecodimensões desse nome, porque eles são 2 notas. Ele é o Ré e o Dó. E o Ré e o Dó, eles são proporções de zeros e 1 assinaladas, né? Ou seja, vibradas no organismo. Então, qual zero e quais zeros e quais uns dentro de ecos, de expressões 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0, é Jesus em você, né? Aí a gente tem o limite, né?
E o limite é uma propagandicialização estudada pela academia no sentido da interface, né? Ou seja, a gente tem os campos de investigação. Campos de investigação acadêmica. Então a gente tem as interfaces de vibrações binárias que desinstituem instalação aos ecos de imersão interfaciana. Então você consegue pesquisar sobre interfaces e produtos de razões orgânicas, a química que desautoriza pela quadra o sentimento binário a ser fluente pelos pontos de investigação genealógica. E aí, vamos perguntar para vocês: aonde está Jesus? Jesus está na igreja ou está no nosso lar? Aonde está Jesus? Está na igreja, no deserto, em Jerusalém, uns negócios assim, saca? Aonde está Jesus? Agora, Jesus eu não falei que é um Ré com Dó sustenido? Ré, Dó sustenido, né? Aí se você chega em outro lugar, você pergunta, em outro lugar, o Jesus talvez não esteja no Ré, Dó sustenido, né? E aí esse Ré, Dó sustenido, em outro lugar, sobre efeito de redimensionalização, esse Ré, Dó sustenido, que é equivalente a Jesus, que é equivalente, que é igual a Jesus, pode ser uma pessoa, um produto, um efeito, entende? Então, a gente tem esses campos de investigação acadêmica que dizem alistar interfaces de crédito. Crédito do quê? De peças, de produtos. De peças e produtos. E aí esse ponto que para nós aqui era o Jesus, se a gente colocar isso aqui em outro lugar, tipo assim, em outro universo de composição, de influência, esse ponto aqui, ó, ele vai, por mais que ele tenha a mesma raiz binária cognitiva no organismo, a gente vai suicidar o organismo, essa parte cognitiva no outro campo, para poder, em outro campo, isso ser elevado a um outro raciocínio, né? Então a gente tem vários Jesus com vários significados diferentes, dependendo do campo. E aí que a gente tem um nome que é seguro em nome da similaridade fina,
né? Porque não, isso tem muito tempo que acontece e é muito difícil de se enganar. A similaridade fina, porque a gente tem os mestres de cientificação corrente, produzindo laboratórios e interfaces de investigação decentes a um elevado tão lógico que, sobre suspensão da disseminação reluzente, insistentemente existem na numeração de reação em produto fisiológico de reação dialogável. Então, quando você chega na loja, o tal daquilo que você quer nessa loja sofre dimensionalização e dementemente comprime-se nas sondas de imersionalizar razão, fluidos de interfaces que obrigatoriamente dizem saber tudo nessa rede de direção de ecognificações possíveis. Ecognificações possíveis. O que você quer? O que você quer? O que você veio fazer aqui? Por que você está gastando seu tempo aqui? O que tu queres? Oh, meu Deus. Eu quero seu colo. O nome da similaridade fina. Eu quero segurança. E aí, aqui tem tudo. A gente sabe tudo. Então é por isso, cara. E aí você tem o desapertado pelo nome. Porque se você quer algo, você precisa saber o que quer e o pano que seca esse saber, né? Então, tipo assim, eu quero esse produto, só que o pano que seca ele vale X capital. Pronto. Logo, se eu não tenho X capital, por que eu hei de querer isso? Se eu posso me enganar a ponto de não querer mais, porque o querer me faz tomada de sensibilidade. E essa sensibilidade me julga e me joga a uma impotência daquilo que eu costumo ser, né? E sendo que eu sou um ser que não quero voltar à impotência, né? Vamos tirar isso aqui. Ctrl X e um pouco aqui, ó.
Vamos continuar esse. Opa. Vamos continuar esse dialeto. Ó. Então a gente tem esse desapertado pelo nome. E ele faz essa assassinatura de nome na sua matéria de geometrificar-se arrebentando bolas. Que bolas são essas? São conexões de fibras nervosas. Porque ele não quer se apresentar nervoso. E às vezes confiar nas nervosas vozes dos outros é difícil. Então olha só. Ou riscos de chamas sobre sua atenção. Opa, chamas sobre sua atenção. Por que você vai querer algo que você nem sabe qual pano enxuga? Né? Ou seja, nesse sentido, olha, que você quer? Eu quero aquilo que eu posso enxugar, né? A loja tal, o tal daquilo. Porque você vai ser investigado por tudo que você escolher na vida, né? Olha só. Todo produto tem um investigante que monta o produto. Todo produto tem um investigante que monta o produto sobre as raízes nervosas votadas pela eleição de produção. Então, antes de produzir um produto, ele deve comunicar um efeito e esse efeito deve ser elevado no protesto à concordialidade de sua produção. Ninguém produz nada. Ninguém produz nada. Ninguém produz nada sem razão de produção. Até mesmo o teste tem um tecido de recolher, até mesmo o teste tem um sentido de enxugar algo. Então, né, isso é ciência. Fluidos dizem obrigatoriamente, fluidos de interface que obrigatoriamente dizem saber. De cientistas, né? Gestão e a codificação possíveis. Tabelas. Continuando esse pensamento, então, o nome que é seguro em nome da similaridade fina. Esse nome que é seguro sobre um produto, ele tem essa similaridade fina com, olha só, nome. E essa similaridade fina, ela vem de uma, olha só, você utiliza a similaridade de dados de contração em raciocínio previsto da utilidade empregada na produção. E aí o que faz? Colhe tabelas de
cognificar razão alta e faz um trabalho alfabético na energia que desescala o organismo. Sentir tomada de empreendimento sociológico desse produto. Então, a gente sempre tem... Veja bem, vocês não devem nunca ter reparado isso, ó. Vocês que não estão, né, nessa empreendedora. Ó, a gente tem o pré-fixo, o radical e o sufixo. E o que isso é para nós? Isso é para nós o valor de controladoria muscular, de tomos musculares, de correntes, de valores de interação, de intersecção de conjuntos, né? Porque a gente tem o aferente e o eferente. E aí, aqui, ó, a atividade ela vai crescendo até que ela chega numa curva de saturação. E depois que ela passa dessa curva de saturação, ela apenas decai. Quando ela vai para um valor maior que a curva de saturação, ela está em risco orgânico, por conta dos vídeos anteriores que eu mostrei sobre essa acusação aqui, ó. Sobre essa... No primeiro vídeo, se vocês assistirem, vocês vão ver que os triângulos eles fazem confluência com os dados de apreensão colinérgica em um músculo para poder dizer quais que são os limites de muscularidade, ou seja, de vibração, de apreensão. E esses limites eles formam para nós as tabelas, e essas tabelas são composições que dizem organizar alfabéticos de tabelas de estiração. Então, qual que é a razão alfabética para isso? É que a gente tem melhores notações de tomos musculares para desenvolver intelectuação similar. Então, o próprio nome diz a porta de razão. Então, ó, nomes que trabalham porta de razão. E essa porta de razão, ela busca cada vez mais aprimorar a materialização na interação cognitiva no lado intelectual dos sentimentos humanos. E isso é florescer inteligência, né? A inteligência não é nada maior do que isso. E nunca vai poder ser. Porque a gente sempre está contraindo a inteligência maior, que é a matéria. E olha só o que a gente faz com a matéria. A gente desenvolve uma relação muito íntima, que a gente chama essa intimidade de dinâmica de elo de associação, ou seja, casamento. A gente faz um casamento com a matéria ou com o produto da materialização. E isso vira espelho orgânico por conta das contrações que são mais eficientes nessa administração de saturações de energia, de comprimentos.
E aí o que a gente estava falando aqui? Ó? A gente está falando que todo campo tem os seus lugares delimitados para poder trabalhar os raciocínios dos jogadores. Ou seja, tem os seus ajuizantes. E aí, olha só, essa é uma é um dos sentidos que faz reconhecimento e, e investigação no sentido protetor, né? No sentido daquilo que pode se tornar algo que tomar certa que sobre certa investigação, se sobre que sobre certo querer, né? Olha só, o que você quer? Então, esse o que você quer sendo iterado pode se tornar dentro de uma investigação um valor bruto de crime, né? Então, esse crime é a rima do que você quer. Então, se sempre o que você quer nessas lojas é X valor de produto e vice-versa, ó, os assessoristas de entendimento gerencial dirão quem tu és nessa escolha de ilusão transformística por associação de querer. Então, antes que seja tarde, então olha só, qual que é o negócio? Antes de que seja tarde, os investigadores vão aos tomos tomar desfiliaridades da razão para domar antes que seja tarde a rima que vem procurando nascer o complemento. Bom, e o complemento é uma medicação, é uma medicação que consegue fazer anteposição ao quadro de corrente rítmica. Porque, mais uma vez, tudo que a gente tem é produto, tudo que temos é produto de diálogo, né? Tudo que a gente tem é produto de diálogo. Então, se a gente não criar esse método investigativo, de que vale tratamentos, agências internacionais de investigação de crimes, de que vale as lojas e os campos e os empreendimentos futebolísticos, de que vale tudo isso, se a gente não consegue domar algo tão pequeno e tão puro quanto um desejo pequeno, de um curto pequeno, né? E aí a gente tem esses domos, né?
E aí, o que eu quero complementar desse intelecto, desse vídeo que a gente está apresentando hoje? Eu quero complementar que esse nome aqui, ó, é a nossa câmara de ar. Ó. Nome é a câmara de ar. E aí eu vou fechar o vídeo aqui, ó, colocando isso, mostrando para vocês. Câmara de ar. Câmara de ar é um tecido que reparticiona pela suspensão uma contraproposta, né? Então você tem... Por que é o nome a câmara de ar? Porque o nome nosso, o que faz? Nosso nome faz preenchimento de tons em ambiente uma certa antena de você tem fenômenos da onda, você tem ondas convergentes e divergentes. Então olha só o que a gente faz. O nosso nome ele faz uma certa convergência de tons ao nosso favor aqui, ó. Convergência de rimas em um dado ambiente ao nosso favor. E cara, existem até nas agências internacionais de investigação, existe até os testes de subliminar rima de tonação. Cara, existem muitos, viu? Muitos atestadores, né? Existem muitos atestadores. Isso que dentro da academia e dos processos de produção, quando você tem muito investimento para fazer uma fábrica, antes desse investimento você tem um lado acadêmico discipulado, colocando suas condições, né, sobre os pais, os filhos e os responsáveis, né, dessa genealogia. E aí, beleza, seu nome ele é isso, né? Faz esse preenchimento sobre você. Então, sua responsabilidade está elevada nessa rima. Porém, em outras rimas, em meio de campo, você não converge. Se você não converge assimilação sensível. E aí você tem a joia, a rima lapidada. E essa rima lapidada é o que? Ela é uma essa rima lapidada, ela é um labirinto de versões de paredes de tons decorridos na muscularidade de rima em previsão de resposta colinérgica. Então, para essa rima, você tem uma modulação muito grande, cara. E isso é muito legal. Porque isso é como se a gente estivesse estudando no sentido as rochas, né? Os minerais. E cada mineral ele é assim porque ele tem a sua rima atômica. Ela tem a sua rima de intersecção com o meio ambiente. O meio ambiente rimou tanto essas pedras e transformou ela nessas circunstâncias. E quem que são as rimas ambientes?
são as localizações que elas foram geradas, são as energias que lhes saltaram uma reação, e é o meio ambiente, né? É a resposta ao meio ambiente, são essas rochas, são essas expressões atômicas desses sólidos, né? E o nosso nome, ela tem essa joia na sua subdivisão. Ah, cara, isso é muito doido mesmo. E aí vamos continuar esse raciocínio, então. E aí nessa câmera, o que ela faz? Ela apreende o ar, né? Então a gente tem apreensão de ar. E aí o nosso nome, apreende, rima. E aí a rima, ela contrai nossos sentidos, né? Quando a gente escuta uma rima, ela contrai o nosso sentido. Então, a câmara de ar contrai o solo, o peso, né? O peso sobre o solo. Então, para cada peso, para cada densidade, para cada peso, eu tenho uma contração. Então, para cada tom, rima contrai nossos sentidos. Para cada tom, eu também tenho uma contração. Certo? E aí, olha só. A gente tem as tabelas, então. Nós produzimos tabelas de... vamos pegar aqui, vamos produzir uma tabela bem simples. Vamos pôr uma tabela de binarização aqui, bem simples. Só para elucidar esse entendimento. Então você tem, um nome, e aí você tem os tons, as rimas tonais. Tons, tá. E aí, para preencher tabelas, a gente sempre tem dados de contração, né? Então, se eu tenho um nome, aí eu coloco um nome. Eu vou colocar o nome Jesus. Então, as rimas de nome de Jesus, elas vão variar os timbres de tons, né? Timbres, em tons. E se a gente... Não, tá ruim isso aqui, né? Rimas de tons. Não vou construir minha tabela, não. Eu vou pegar uma tabela aqui. Tabelas de dados. Bom, as tabelas, elas são preenchidas por valores de contração, né? E aí, todo o peso que essa câmera sentir sobre a intersecção de pneu... Cadê aqui? Agora, pneu no sol. Então, toda essa câmera sendo associado a esse tecido mais forte, todo o peso que ela for pegar, vai ser um triângulo. Vamos ver isso aqui nessa imagem. E o que é o triângulo? O triângulo, ele é um aperto de bucha, né? Olha só. Então é isso aqui que o nome, a artificialização do nome faz. A gente tem esses limites aqui, que suspendem ao eixo. E aí tudo isso aqui, faz assim, com o ar que está dentro. Desemprega o ar em funções exponenciais. Funções exponenciais.
Ah, legal. Vou pegar essa imagem aqui. Olha como que olha como que acontece essa distribuição sobre triângulos, né? A pressão, ela vai contrair assim, tá vendo? Então, o que significa essa pressão? Essa pressão aqui são todos os pontos aqui, ó, de contato. Então a gente tem a soma dos pontos de contato. E esses pontos de contato são os binários, né? Porque dentro de uma superfície aqui, ó, principalmente essa que tem o que a gente chama de melhorantes de atritos, ou seja, marcas, né? Você tem pneus com marcas. Qual é o nome? Você tem... Eu esqueci o nome dessa atrito pneu. Pneumáticos, força. Aqui, ó, aqui eu vou ter, ó. Sulcos. Que legal. Vamos pegar isso aqui para lá. Vai nos capacitar um pouco a melhorar o entendimento dessa lógica. Então, olha só. Num pneu, a gente tem vários... É uma área que tem várias escrituras para poder melhorar o atrito com o solo. Então, a gente tem vários tipos de marcas de escrituras que melhoram o atrito com o solo. Quando esse pneu vai sendo gasto, ele vai chegando a um estado liso. E aí esse estado liso, ele é como se ele perdesse as características, né? E é mais ou menos isso que acontece quando a gente vai envelhecendo. Só que os nossos sentidos, eles vão se tornando apurados, né? E é o que a gente está contando aqui nessa concentração. Se você tem essa marca aqui, ó, beleza. Bom, todos esses pontos de triângulos que a gente tem, que todos os pontos de contato com o solo, eles vão ser descontados. Pontos de contato. Então vai haver uma soma desses pontos. E aí esse somatório vai ser desarredado pela apreensão desse solo, né? Então a gente tem o peso sendo apreendido e elevando a apreensão. Então a gente tem a marca nessa câmara de ar. E aí essa nominal, né? Olha só, tudo isso faz essa marca. E o nosso nome, ele também tem essa marca de pressão. Sofre esses pontos dependendo do solo que ele está desenvolvendo, ele sofre níveis de subsolo, né? Ou seja, pontos de contato. E aí esses pontos de contato, dependendo da calibragem do pneu, fazem essa aerodinamicalização, né? Aerodinome estar na razão. Então, olha só. Aerodinome estar na razão. Logística. Então, você tem um pneu também, ó.
aerodinâmica de pressão de solo. Pressão de solo, de peso, de densidade sobre o solo. E aí, isso tudo faz essa repartição. E o nome, ele também tem essa repartição. Só que a repartição do nome que emana, né? Por exemplo, quando alguém chama a gente, a lapidação desse encontro faz essa sensibilização aqui, ó, desse status aqui, ó. Porque todos os timbres, ó, vamos pegar aqui, ó, tons e timbres, colocam o nosso nome, vamos pegar aqui, ó, pega o nosso nome, e aí na tabela de falar o nosso nome, você tem vários tons com vários timbres, né? Então, olha só, você tem esse daqui, ó, que fala o nosso assim, e esse aqui que está aprendendo a falar e está falando assim, ó. E aí a gente tem outro que fala assim, a gente tem outro que fala assim, e aí tudo isso aqui, ó, se a gente pegar nesse solo aqui, ó, elevando para nós e o nosso reconhecimento de artificializar tons, inseminações de tons, a gente faz, ó, sempre uma medialização dos tons já escutados. A gente faz a apreensão dos sons já escutados. E olha só, essa apreensão, ela é... Vou fazer, ó, apreensão desestrangulada de joalheria, né? Ou seja, você lapida as interfaces. E sabe como que o organismo, a matemática explica que o organismo faz? Olha o que a matemática fala. A gente diz ao pedaço do todo qual o ambiente mais aprendido, né? Qual que é a intersecção, o contato, a soma dos contatos. E o que a gente faz? A gente utiliza a moda, média e mediana. Vamos ver o que é isso? Estatística. Nós utilizamos as estatísticas de musculadoria. Só que a gente tem vários músculos. E esses músculos eles sofrem de pressões dos seus estados normais. Essas dispressões dos seus estados normais colocam no nosso empreendimento fisiológico, sociológico, resposta sensitiva-lógica ou de pressões, eles colocam tudo a uma melhor eficiência de estar. A melhor eficiência de estar sobre matemática da busca do que você quer. E aí a gente vai continuar isso no próximo vídeo, porque esse do que você quer é um camarada aqui, vou te contar, viu? Ele faz joia na gente, né? Joalheria. Ele faz joalheria na gente. Ou seja, ele faz esses... O que é joia? Né, trabalho de energia ou de quantidade de calor equivalente ao trabalho. Ele faz um trabalho na gente, saca? Esse joule. E aí depois a gente continua conversando mais a respeito dessas bases de entendimento desses domos de nome que converge a gente a um querer, né?
aqui. Então fica assim, depois a gente fala mais sobre isso aqui no canal, até porque isso me fez interessar mais, chegar nesse ponto de vista aqui a partir dessa prática de vídeos. Então, desde já eu agradeço e te espero no próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo.